Eu já queria aprofundar um pouco mais a questão dos debates, mas em relação à pesquisa eu vou discordar de vocês, viu? Eu acho que o mês de setembro ele acelera as coisas. A gente está vendo essa mudançazinha, um ponto para lá, um ponto para cá, mas o mês de setembro eu acho que ele tende a tornar tudo muito mais rápido. E essa tendência que tem ocorrido, eu acho que ela tende a preocupar o Lula, porque ela é uma tendência contínua de queda. E a gente vê, por exemplo, quando a gente olha a pesquisa IPESP, o Lula cai no Ceará e tem crescimento do Ciro, tem crescimento do Bolsonaro. A gente vai ver, é uma coisa meio que constante nas várias áreas. E quando a gente bota uma lupa em alguns segmentos, por exemplo, na pesquisa IPEC, por exemplo, nas capitais me chama muita atenção. A diferença do Lula era de 13 pontos, a vantagem do Lula nas capitais, e caiu para 2. Então, assim, tem um movimento ocorrendo nas capitais. O Lula caiu 6 pontos nas capitais em 2 semanas. O Bolsonaro cresceu 5 pontos e estão empatados tecnicamente. Aí tem a questão, o voto da capital, ele antecipa uma tendência, está mais antenado, pode antecipar uma tendência no interior? Pode ser. Tem vezes que isso não aconteceu já, tem vezes que ocorreu o inverso. Então, essa é meio que uma máxima sagrada da política, mas que nem sempre acontece. Mas eu acho que isso tem coisas acontecendo que quando a gente vê a variação no combo da pesquisa, parece que está cristalizado. Quando a gente vai para os recortes, a gente vê que não, tem muito movimento acontecendo. Eu conheço bastante gente que não está definindo, inclusive encontrei um familiar que perguntou quem são os candidatos mesmo. Eu disse, menino, Lula, Bolsonaro, Ciro. Eu disse, é mesmo. Tem gente que está assim. E eu não sei se é tão pouca gente, não. Então, acho que nesse último mês a gente pode ter movimentos importantes ainda. Bom, essa é a expectativa da campanha do Bolsonaro, inclusive. Né? O Ciro Nogueira disse ontem que a expectativa deles é de virar ao longo do mês de setembro. Eu, sinceramente, tudo bem, a gente entra nos recortes e vê isso aí, mas a gente tem que ver o todo. O todo, quando você vê, porque, por exemplo, houve algumas movimentações, por exemplo, o Lula se recupera no Sul. O Lula se recupera forte no Sul nessas pesquisas. Então, assim, evidentemente, você tem que contrabalançar esse tipo de coisa. Perde no segmento, ele está se recuperando no segmento. E outra coisa, sabe, Érica, é com relação à expectativa que se tinha. Bom, me parece que o arsenal que o Bolsonaro, por exemplo, tinha à disposição, olhando na perspectiva do Bolsonaro, era o Auxílio Brasil, o preço da gasolina, os combustíveis, essa coisa toda. Eu acho que já está precificado. É difícil que alguém se manifeste hoje sobre a decisão, dizer, não, eu vou esperar mais um tempo para ver qual é o efeito real desse tipo de coisa. Quem sentiu, sentiu. Quer dizer, quem se manifesta como intenção de voto nesse momento, eu acho que está precificado. Então, a questão é só, de fato, a campanha do Lula, por exemplo, que é a que interessa mais que esse cenário não se modifique, o cenário completo, não o pontual, mas ele identificando esses pontos onde está havendo essa movimentação mais forte e montar uma estratégia de ataque para reduzir danos. Agora, de alguma forma, essas movimentações, elas se dão de um lado e do outro, que quando você chega no cálculo final, e eu acho, bom, a gente certamente conhece muita gente que ainda não decidiu, que não sei o quê, também não saberia dizer se é pouco ou muito. As pesquisas dizem que são poucas pessoas. E as pesquisas dizem, inclusive, que quem hoje se manifesta no voto no Bolsonaro e no Lula é um índice de decisão, todos eles na faixa acima de 80%. Né? É por isso que a espontânea, por exemplo, quando você olha para as espontâneas, elas estão lá no nível lá em cima. Então, a espontânea, quem se manifesta hoje de maneira espontânea, dificilmente já está com o voto na cabeça mesmo. Assim, vai ser preciso uma coisa, um fato extraordinário para essa pessoa mudar a sua posição. Mas teve uma coisa, foi uma oscilação negativa, mas é raro, né? O Lula teve uma oscilação negativa na espontânea, na pesquisa IPEC, que é também algo ruim. Normalmente na espontânea a tendência é crescer. Né? Como eu disse, eu acho que as movimentações que têm acontecido, de fato, são no sentido de... Agora, eu não imagino que a campanha do Lula, em algum momento, estou falando por ela sem... Mas, assim, eu imagino que eles tenham... Então, a gente chegou a um teto. Então, agora vamos administrar a queda. Porque, evidentemente, a impressão que eu tenho é que a onda Lula veio mais para trás. Então, ele não vai ter a onda a favor dele nesse momento da campanha. Então, passaria a ter que administrar e aí administrar uma coisa que a campanha tem que administrar a essa altura é a questão do primeiro turno,
Se criar uma expectativa muito forte que a vitória virá no segundo turno, a não vinda no primeiro turno, a não vinda pode ser que gere um efeito psicológico ruim para uma campanha curtinha que tem no segundo turno. Então, tudo isso tem que estar precificado. Agora, eu entendo, continuo achando que o cenário geral, se movimentando no ritmo que está se movimentando e no tamanho que está, na dimensão que está, favorece ao Lula. O que eu acho é que a gente vai ter que ver, né? Mas acho que setembro, normalmente as coisas se aceleram, né? As coisas não ficam como estavam. Eu analisei pouco o que vai acontecer, eu analisei o que aconteceu até agora. Pois é.